em novo horário e agora com novo cenário, versão 2018 repaginado. Tá lindo o cenário. Ficou bom, né, Tá Evandro? Mais maravilhoso. espaçoso. Padre, a gente tem essa questão, né, da figura paterna, a gente tem a imagem de São José, uma imagem muito forte. A gente estava até comentando aqui um pouquinho no intervalo, hoje muitos pais que adotam até usam, né, o filho do coração, né, meu filho de coração. Muitos nem usam mais, né, a nomenclatura mesmo, né, o filho adotivo. O que será que isso mudou? É importante. Será que é o medo de ferir, de magoar pelo fato... Não, porque eu acho a adoção algo tão bonito. Eu acho que é uma questão de consciência. Você estava vendo a imagem ali de São José com Jesus no colo. Como diz, meu filho, né? O desejo geralmente nasce mesmo do coração. Você, quando traz alguém para a tua família e você lhe dá não só o seu sobrenome, você também está disposto a dar algo mais, que é o teu amor. Então, lógico, a nomenclatura, no fundo, não importa muito. Mas a consciência, eu acho que nasceu no meu coração, é meu filho, né? Então, eu acho que essa é a grande importância. E você estava falando da questão do tempo. Filho necessita de tempo, e de tempo com qualidade. Filho nunca vai reclamar que o pai trabalhou, fez aquilo, tal. Se ele tiver qualidade no tempo, na vivência. Agora, as coisas que os filhos mais reclamam no consultório, sabe qual é? Que os pais não dão limites. Por incrível que pareça, às vezes você vê adolescentes falando assim, poxa, meus pais não dão limites. Deixa eu fazer o que eu quero. Deixa eu fazer o que eu quero. E eles fazem, às vezes, coisas muito erradas, buscando essa repreensão. Por quê? Repreensão é sinônimo de amor. Quando você se importa com alguém, quando você realmente, aquela pessoa, você vê na amizade. Às vezes um amigo está fazendo uma coisa errada, o que a gente faz? A gente chama ele de lado e fala, vamos tomar um café? Vamos conversar? Vamos conversar? Está acontecendo isso, entre marido e mulher, entre irmãos, né, entre familiares. Quando você se importa verdadeiramente, você educa, você repreende. E os lares estão precisando disso, estão precisando desse suporte emocional. E nisso o pai é fundamental. Como falamos anteriormente, o pai representa o não. O pai representa a autoridade. E o pai também, ele é alguém que representa, no início, quando a criança é muito pequena, a noção de Deus, né? Sim. Porque a gente fala, vamos falar com o papai do céu. Sim. Né? Olha, a própria oração, desculpa te interromper, a própria oração do Pai Nosso. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso aos discípulos, e os discípulos pedem a Jesus, quando a gente quiser orar, como nós devemos dizer, ou o que dizer para Deus? Então, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, começando a oração dizendo, Pai Nosso. Então, essa relação paternal, essa relação de amor e de fato, é uma entrega. Eu acho que ser pai é renunciar a si mesmo e assumir o filho ou a filha ou os filhos como parte dele, né? Eu sempre costumo dizer, às vezes os jovens, eles chegam para mim numa direção espiritual, numa conversa, e falam assim, padre, mas o meu pai é tão chato, mas meu pai pega tanto no meu pé, a minha mãe, aí eu, às vezes quando eu tenho perto um espelho, alguma coisa, aí eu falo assim, olha aqui no espelho. Menina sempre tem na bolsa um espelho. Aí, mulher sempre tem. Mulher sempre tem. E aí eu falo assim, olha para o espelho. O que você está vendo? É o meu reflexo, padre. Então, você sabe que metade de você é do seu pai e metade é a sua mãe? Se você reclama do seu pai e da sua mãe, você já parou para pensar que você pode ficar pior do que eles? Pois é. Então, assim, você vai fazendo os jovens pensarem sobre o pai e a mãe, porque o pai e a mãe, eles erram muito, de fato, erram muito, mas erram com o desejo e a vontade de querer acertar sempre. Então, eu acho que esse desejo de querer acertar faz com que os pais acabam errando. E algo que eu acho que é importante, é o cuidar e o proteger, não querer que o filho sofra, a gente acaba protegendo demais, né? Exato. E uma coisa que eu sempre digo também, eu já disse até em pregações, é que os pais oferecem para os filhos aquilo que os filhos não precisam.
não é? Então, às vezes, o pai dá um videogame, dá um celular de última geração, dá uma viagem, dá uma roupa, ou seja, vai substituindo o tempo que ele teria com o filho com as coisas materiais. Porque tem aquela desculpa, eu não tive isso Eu não na minha tive, infância. então eu quero dar. Exato. Só que tá dando o que é errado, porque dando assim, errado. e vale para você de casa, né? Gaste tempo da sua vida dando para os seus filhos aquilo que eles não conseguem comprar. Amor, respeito, valores humanos, a fé, a espiritualidade, o valor da família. Isso eles não vão encontrar na internet, não vão encontrar no supermercado, não vão encontrar na feira, não vai encontrar em lugar nenhum. Na loja de brinquedos. Não vai encontrar. E uma outra consciência que eu acho que é importante é nós entendemos que os nossos filhos também não são nossos. São... Aí Nessa discussão, eu prefiro nem entrar, que eu ainda não sou mãe, mas assim, eu sou tia coruja, tenho minha afilhada, meu afilhado, mas é complicado, porque todos os pais, minha irmã fala isso, e tantas mães que a gente recebe aqui no programa, e até a gente recebeu recentemente a Maura Castro, a filha passou na faculdade, vai para Minas. E é bem isso, tipo, a gente cria os filhos para o mundo. Exato. Mas é difícil a gente fala isso, mas na hora da gente assumir isso aplicar, verdadeiramente, é difícil demais. Khalil Gibran, tem um poema do Khalil Gibran, falando assim, um pedacinho que eu lembro, é assim: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por ela mesma. Eles vêm através de vós, mas não são vossos. Nem mesmo na mansão do amanhã podereis conter os vossos sonhos. Vós, pais, sois o arco, que nas mãos do arqueiro supremo projetam as setas nas sendas do infinito, que são vossos filhos. O arqueiro supremo ama tanto o arco quanto a flecha, mas cabe à flecha buscar a sua própria trajetória. A flecha são os nossos filhos. Isso o Khalil Gibran escreveu em 1923. Que lindo, Evandro. Não é? E é bem isso mesmo. Nós, os pais, eu também não sou pai. Eu também não. Eu sou pai de muitos, né? Eu tenho vários. A gente tá bem aqui, a apresentadora na mão e o pai, meu pai, Evandro também não pai. Mas eu acho tão bacana isso. E assim, e de fato a honestidade que a gente tem, né? Exato. De falar, gente, eu falo aqui como comunicadora, como tia, né? Como filha adotiva, né? O Evandro com essa bagagem de psicólogo. Eu costumo dizer que eu tenho muitos filhos, não necessariamente meus, mas que Deus colocou na minha porta, né? E tal. O padre, essa sensibilidade extrema, né? Essa espiritualidade, né? Eu brinco, eu tento sempre amadurecer, né? Pecadora que sou, mas tentando sempre melhorar. Mas é tão bom quando a gente conversa. E esse bate-papo gostoso, leve com o padre, não é, Evandro? Porque, não sei, parece que a gente aprende tanto, mas aprende de uma maneira, não sei, tão gostosa. E olha que interessante, padre é pai, né? Pai. Padre também é pai. O Papa, né? O Santo Papa é pai de toda a igreja, né? De pai. todos os católicos e tal. Então, o padre quantos também... fiéis, quantos filhos, né? Muitos filhos. O padre é pai de pessoas que estão muito mais velhas que ele, né? E tal. E você sabe que isso daí, para nós padres mais jovens, de idade e também de ministério, é até interessante, porque às vezes você recebe para um atendimento, acolhe um irmão, uma irmã, que tem 50, 60, 80 anos e vem abrir, partilhar da sua vida e você fala assim, nossa, eu tenho idade para ser neto, não é? Mas ele busca, de fato, a figura paterna. As pessoas, quando buscam o padre, elas buscam a figura paterna. Eles querem aquele que vai dizer isso sim, isso não, isso pode, isso não. Vai por esse caminho, vai por aquele caminho, você está errada. Então, independente da idade, as pessoas se relacionam com o padre na figura paterna. O padre é o pai, de fato, que a comunidade, os fiéis, eles assumem, né? O respeito mesmo, O né? respeito. O respeito que a gente tem. E é interessante porque... Até pela escolha de quando vocês, a gente vê, né? por exemplo, casamentos, né, os padres celebram, ali você vê, às vezes, a figura do pai entregando a filha, né? Mas um outro pai abençoando, né? E legalizando toda a questão do matrimônio. Então, a figura do pai é muito interessante. E voltando à imagem de São José, que estava até que uma imagem bonita, muitas vezes o padre também é esse pai que carrega no colo. Sim. Às vezes o pai precisa carregar um tempo o filho no colo, em outros momentos deixá-lo ir
para ele traçar os próprios caminhos. O desafio é encontrar esse equilíbrio, né? O desafio é esse O tempo do colo e o tempo de deixá-lo ir. A gente recebeu várias participações aqui pelas redes sociais. Obrigada, viu, gente, pelo carinho. Tantos elogios chegando, pessoas elogiando as receitinhas, os artesanatos e as nossas entrevistas. Eu também sinto, teve uma telespectadora que comentou aqui, Tati, eu sinto agora as entrevistas melhores e o conteúdo passado de uma forma diferente. Eu também estou sentindo, tá diferente, não tá, minha amiga? Tá gostoso, tá leve. A gente brinca, a gente solta aquela gargalhada gostosa, mas a gente aborda assuntos importantes e que depois, naquele momento que a gente estiver sozinha na cama deitada, a gente vai pensar, lembrar, falar, nossa, é verdade, né? E eu acho que essa reflexão é muito importante, né, na nossa vida. Hoje, o assunto, falando um pouquinho sobre essa questão da importância, né, da figura paterna, mas diariamente a gente cada dia escolhe 1 ou 2 assuntos para serem abordados, mas que bom a gente de fato se propor, né, a conversar, a dar risada, mas de fato pensar sobre isso. A partir do momento que eu acho que a gente começa a pensar sobre isso, é a primeira maneira da gente depois mudar as atitudes, né? Primeiro a gente muda aqui e depois as posturas, os hábitos. Assim como um filho, a gente estava falando, o filho nasce no coração da gente. Ele nasce aqui, ele vai para cá e aí ele se materializa. E a família é algo muito importante, porque a família é o solo sagrado, aonde serve como tua referência para as tuas ações e para você voltar. Então, em algum momento da sua vida, você sempre vai dizer assim, puxa, o que meu pai ou minha mãe faria em tal situação? Às vezes até já se foram, né? Ou aquela pessoa que representou teu pai, às vezes um tio, você fala assim, puxa, meu tio era um homem tão honesto, um homem tão reto, o que ele faria frente a uma situação como essa? Se ele tivesse agora, né? Se ele tivesse agora. Isso nos acompanha para o resto da vida. Fica impresso no nosso DNA e na nossa alma. São memórias que a gente vai resgatando em vários momentos. Exato. A gente tem aqui a Rubeni Vieira Lima participando. Tati, boa tarde, meu amor. Você falou que brincava muito, né, com seus primos e eu brinquei muito na roça com os meus irmãos e primos. Era muito bom. Hoje eu observo que as crianças não têm mais essa infância. A maioria dos pais não incentiva os filhos a ter uma vida mais proveitosa, simples. E ter hoje, e ela fala assim, a ter hoje tenho saudades, até hoje, teve um errinho aqui de digitação, até hoje eu tenho saudades da minha infância e das travessuras que eu fazia. É que hoje tem muito videogame, né, computador, o que não é ruim, gente, eu não sou aqui. Sim. Minha sobrinha usa, a gente incentiva, mas assim... Tudo é útil, mas no seu Tati, limite, sem exagero. Né? Criança precisa brincar. O grande erro é você achar que você tem que ter um menino de 8 anos, que fala inglês, francês, alemão, espanhol, faz hipismo, tal. Você criou um idiota. Um aleijado emocional. Sabe por quê? Porque você pode ver, até animais têm necessidade de brincar para se desenvolver. A segurança é uma questão que eu acho que vale a pena a gente falar, porque realmente hoje, antes, eu brincava na rua. Né, hoje eu estou com 34 anos, a caminho dos 35, mas a minha infância eu brinquei na rua. Hoje, por exemplo, as minhas sobrinhas na rua sozinha. Sim, mas, é complicado. Mas você pode promover espaços espaços saudáveis. Mas a gente pode pensar em saudáveis. alternativas, Pular né? corda, esconde-esconde. Parques, praças. Parques. Todas essas coisas, elas visam o quê? A interação. Visam a questão lúdica de brincar, de fantasiar, de imaginar. Eu sou a fada, sou a princesa, eu sou policial, eu sou, né? E tal. Vamos jogar bola, vamos jogar betes. Mas melhoram muito as relações sociais. A briga acontece? Lógico que acontece, né? Porque ele roubou no jogo, no bar, né? As briguinhas são normais. Mas se resolve ali. Sim. Hoje a gente judicializa, porque a gente aprende que briga, a gente resolve no tribunal, a gente processa, a gente, né? A gente, né? Então, assim, é muito complicado. Não se resolve mais aqui, né? Exato, e principalmente no âmbito familiar, aonde o pai chega e diz, vamos parar com a história. Então você vai para lá, você vai para cá, ou então vocês se acertem, porque vocês são primos, vocês são irmãos, nós somos vizinhos, né? Então, Evandro, padre, chegou mais uma participação interessante. Opa. A Marlene participou conosco, ela é de Brasília, Distrito Federal. Tati, lá em casa, a figura, aí ela comenta, né, mais temida é da minha mãe. Mamãe deixava a gente tomar banho de rio e cuspia no chão e dizia, é para chegar antes desse cuspe secar.
Adorei. Éramos em 12 irmãos. É bem popular. E mamãe e papai ainda adotou mais uma filha. Hoje, a minha irmã adotiva me chama de irmã-mãe. É muito bom lembrar desses tempos. Um abraço forte a todos. Sou de Brasília, Distrito Federal. Aqui acho que o pai que deixava tudo e a mãe que cuspia no chão antes de secar. Do cuspe secar. A criança já tinha que ter tomado banho, tinha que ter jantado. Mas é tão gostoso, né, Marlene? Que Esses gostoso. É porque resgates. alguém tem que exercer esse papel. Exato. Se o pai não o exerce, a mãe acaba assumindo isso para ela, não é? Trazendo a responsabilidade para ela. Isso é a referência do não, alguém tem que fazer. O papel chato, vamos dizer assim, Alguém tem que assumir. alguém tem que assumir. Alguém tem que assumir. O pai, a mãe que vira pai, É a tia que vira pai. A alguém gente tem chama que de paternagem, né? Que é o papel de pai que alguém faz. Mas é muito interessante. Obrigada. Estou amando aqui as mensagens. A Valdelice Deus Porto. Olha que legal, ter Deus no nome aqui, Como? gente. Essa é Valdelice abençoada. Deus Porto, de Campinas, São Paulo. Tati, somos pais adotivos de 4 lindos filhos. Me deram 5 netos e a gente tem hoje uma família maravilhosa. Olho para trás e vejo tudo que construímos. São todos muito queridos. Olha que delícia. Beijo, Valdelice. Olha que grande lindo, exemplo. padre. São pais adotivos de 4 filhos. Um grande E exemplo. ele já tem agora 5. Família grandona, né? De É domingo grandona. reunir todo mundo. Obrigada pela participação, viu, Valdelice? De coração. Fiquei muito feliz pela sua ligação. Ela mora no Jardim das Bandeiras. Olha aí. Um beijo pra E é um grande exemplo, um grande exemplo. E hoje nós temos inúmeros lugares, né, casas, muitas ainda cuidadas pela Igreja Católica. A Igreja Católica tem um papel importantíssimo na sociedade, no mundo, com os orfanatos, como antigamente se chamava, hoje a lar, casa do menor, Lar ou acolhedor. a lar acolhedor, tem vários nomes hoje, mas as ordens religiosas, sobretudo, tem um papel muito importante, as irmãs, as freiras, com esse trabalho, na verdade é de inserir, não é, essa pessoa, esse ser humano na sociedade de novo, não é, para uma família. E é tão bom quando a gente vê uma história como essa, História porque linda, né? linda, porque as pessoas têm muito medo de adotar. Ah, eu tenho medo porque eu não sei a história dessa criança. Não é? É como se passasse de pai para filho, né? Por exemplo, o pai é um bandido, um marginal, ou coisa do tipo. A criança também vai ser. Não é? Eu acho que o mundo não é por aí. Não é uma sentença. Não é uma sentença. Nada está determinado, né? Tudo muda, tudo se transforma. E eu acho que isso não pode ser critério para adotar ou não. Se tem uma isso energia poderosa, é a energia do amor. Parece jargão, mas com amor realmente tudo se transforma. Porque outro dia assistindo o filme da Irmã Dulce, né? Ah, sim. Que pessoa maravilhosa. Um ela exemplo também, vai na né? feira, A alguém Irmã gospe Dulce. nela, ela fala, isso aqui é para mim, mas e para os meus pobres, né? Ali ela simplesmente falou, a pessoa estava esperando uma devolutiva tão negativa quanto, que a Irmã Dulce foi xingar e tal, mas quebrou a pessoa ali. As grandes demonstrações de amor, e o limite é uma delas, quando um pai, uma mãe chega para o filho e fala, olha, chega, vai para o teu quarto, vai pensar sobre isso. Ou outras demonstrações de amor, olha, estamos na quaresma, então o comportamento da família é de respeito, né? Ou explica porquê de certas coisas, por que nós vamos à missa, né? Por que nós rezamos em casa, fazemos o terço. Isso é fundamental. Isso está faltando muito, muito, muito. As crianças chegam na igreja, na catequese, no catecismo, não sabem fazer o nome do Pai, não sabem rezar uma oração, não sabem nada, nada, nada. Chegam crua, crianças de 6, 7, 8 anos. Poxa. E aí você pergunta assim, mas você não reza na sua casa com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos? Não. O seu pai e a sua mãe não reza? Não. Quando eles vêm na missa? Não. Eles vêm, param o carro, deixam aqui na catequese, vai embora, daí 1 hora eles voltam e me pegam. Ou então eles levam um filho, não é, para a missa, porque ó, você tem que ir na missa, para o carro, a criança entra para a igreja e fala, que hora que termina a missa? Ah, daqui 1 hora. Ah, então daqui 1 hora eu venho te pegar. Mas é incapaz de entrar na igreja, não é? Porque antigamente era muito comum, o padre olhava para a assembleia e via os bancos da igreja por famílias. Olha. Ah, então a família do seu José, a família da dona Ana, então era o esposo, a esposa e os filhos. Então isso era muito comum.
Hoje, nós temos crianças com 9, 10 anos que procuram o padre, a igreja diz, olha, eu quero ser batizado, porque o meu pai e a minha mãe não me batizou. Não é? São situações que eu, padre Rodolfo, me deparo na vida pastoral, com a minha paróquia, com os meus paroquianos e pessoas por onde eu passo, que estamos enfrentando esse dilema hoje. Ir à igreja virou como ir uma vez por semana no cinema. Sim. Né? Eu quero agradecer a Carla, gente. Ela escreveu pra gente de Curitiba, no Paraná, uma mensagem linda, vocês vão gostar também. Tati, sou sócia já há algum tempo. Fiquei sócia através do programa Mulher.com. Adoro as receitas, adoro os artesanatos. Mas o que eu mais gosto do programa são as entrevistas. Porque eu sempre aprendo a cuidar mais da minha saúde e da saúde da minha família. E eu sempre consigo, aqui na minha casa, ter reflexões com a família a partir do que você fala, na abertura do programa e nas entrevistas. Olha. Ganhei meu dia, minha semana, ganhei meu ano. Nós também, Ivana. Não é? Nós também. Cumprimos o Padre, nosso papel. não é? Quanta coisa boa, gente, né? Sim, sim. Uma sementinha plantada, É. às vezes não cresce, mas às vezes cresce, né? A nossa tesoura, tenho certeza, ela vai ali regando e uma hora ou outra ela vai colher os frutos. Com certeza. Muito obrigada, fiquei muito feliz, de coração, né? É muito importante receber esse retorno. Porque aqui a gente faz com tanto carinho, tanto respeito, Claro. né? E que bom saber que essa conversa pôde aí motivar, Ecoa, né? incentivar nossos telespectadores. Não quero ir embora, diretor na boca, eu tenho que ir embora. Não vou, não quero me despedir. É sério, diretor, já acabou? Já acabou. Posso mais um abraço de último? Pode, por favor. Diretora, só vou reivindicar que eu quero mais meia hora de programa. Porque a gente ganha mais meia hora ainda não está suficiente. Obrigada, Tati, Evandro, por toda a muito contribuição obrigado mais uma vez. pelo Padre, Tati, Deus abençoe. bênção. Estamos juntos aí. e eu posso pedir uma gentileza? Pode, Padre, minha depois do querida. intervalo? A gente vai sortear também a imagem de São José em feltro. Depois você pode dar uma bênção Opa, com certeza, pode para o contar pessoal com que isso. participar aí do sorteio. Amém. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Amei. Que Deus abençoe. Voltem sempre. Com certeza. E ó, a gente teve a participação da telespectadora falando da doação.